Nós conhecemos o contexto de 1 Pedro. Nós lembramos que os irmãos estavam passando por uma perseguição e havia um perseguidor chamado Nero que tocou fogo em Roma, ou colocou fogo em Roma, e queria encontrar um bode expiatório para culpá-lo daquele ato. E ele escolheu os cristãos, já que estavam sendo perseguidos pelo império, e os cristãos estavam num momento, quando Pedro escreve a sua carta, vivendo esse contexto de perseguição, de sendo culpado por algo que eles não fizeram. E daí é comum no ambiente de perseguição, de perigo de morte, ou perto de perder a vida, alguns sentimentos vêm no coração desse povo. Sentimentos como medo, sentimentos como desânimo, falta de fé. E esses irmãos, eles estavam enfrentando essas coisas, não é? Que é comum ao ser humano. E lá no capítulo 1, Pedro, ao escrever, ele tenta animar esses cristãos em meio a esse fogo, a esse clima de guerra em que eles estavam vivendo, né? E Pedro lembra a eles, no início do capítulo 1, que a fé deles, eles foram chamados para uma viva esperança. Não era uma esperança passageira, morta, ou, né? Mas era uma esperança viva, uma esperança real, uma esperança em que nada poderia tirar deles ou destruir aquela esperança de vida eterna. Não era a mesma coisa de ter esperança em algo desse mundo, né? Como principalmente aquela perseguição, aquelas ameaças. Mas a esperança deles era uma esperança de vida eterna. Então, dentro desse contexto, onde muitos cristãos até estavam sendo enrolados em um madeiro e ali, né, sendo mortos pelo fogo, pessoas perdendo suas famílias, esses cristãos, é para eles que Pedro lança essa palavra, né? E eu sei que talvez nós não vivamos situações como a deles, nós temos liberdades de servir a Deus, de adorar a Deus, ninguém está ameaçando você com uma espada para tirar a sua vida, mas na caminhada da fé, muitas vezes nós desanimamos por causa das situações da vida, né? E no processo de todo esse clima, Pedro vai tentar encorajar aqueles cristãos a desenvolver essa intimidade com Deus. Quanto mais perseguição, mais situações difíceis, Pedro estava conduzindo aqueles cristãos a se relacionar com Deus, a se aproximar de Deus. E ele usa, por exemplo, né, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai usar uma conjunção e ele fala, portanto. E assim, a gente sabe que quando ele usa esse portanto em alguns dos seus textos, ele está se referindo ao que foi falado antes. E antes, no capítulo 1, Pedro disse que essa palavra que eles receberam do Senhor, ela permanece eternamente. É uma palavra eterna. Confie naquilo que vocês ouviram. É uma semente incorruptível. É uma semente que nem o sol, nenhuma praga desse mundo pode destruí-la. É dentro dessa ideia que Pedro começa, né, a sua carta, a sua exortação para os cristãos. E no versículo 1 ele diz,
portanto, né? E ele usa, na NVI, ele diz, livre-se, pois. Em outra versão vai dizer, despojando-vos, portanto, né? Que traz a ideia de alguém que está tirando algo. Ou seja, nesse processo de desenvolvimento da fé no relacionamento com Deus, Pedro começa a mostrar algumas coisas. A primeira coisa que ele fala é, nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida para que a caminhada possa prosseguir, para que nós possamos ser conduzidos a esse relacionamento com Deus. A palavra poderosa foi gerada no coração desses cristãos. E essa palavra tornou eles filhos de Deus, através da fé, do arrependimento, do batismo. Agora eles são novas criaturas em Cristo. E o conselho de Pedro é, você precisa deixar algumas coisas da sua vida. Você precisa tirar. Né? É a mesma linguagem da questão de roupa. Alguém que está mudando de roupa. Então Pedro está dizendo para eles, na nova vida em Cristo, para desenvolver a fé, para desenvolver esse relacionamento com Deus, nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. Nós precisamos jogar fora da nossa, porque não dá para prosseguir nesse relacionamento crescendo, tendo essa intimidade com Deus, se nós continuarmos com as coisas do passado. Porque é uma nova vida. Essa palavra poderosa, ela gera, ela não apenas nos salva, mas ela nos torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. A palavra tem esse poder. Não é? Lembra quando Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, 17? Aquele que está em Cristo é uma nova. E ele está afirmando, ele não está dizendo que você vai ser. Daqui a 10 anos de cristãos você vai ser uma nova... Não, ele está dizendo você faz parte da vida cristã, dessa nova vida em Cristo. Então nós que queremos desenvolver, crescer na nossa fé, amadurecer na fé, nós precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. Olha, Pedro vai ser específico com algumas coisas. Nós poderíamos, né, olhando para a minha vida, eu posso ampliar essa lista. Tem outras coisas na minha vida que eu preciso tirar. Talvez você também seja como eu e enxerga coisas na sua vida que é preciso tirar, para que esse crescimento possa ser maior, para que você possa caminhar mais leve na fé, né? Visando o alvo do amadurecimento, do crescimento espiritual. Era comum, nos séculos passados, quando alguém se tornava um cristão ou um discípulo de Jesus, essa pessoa, após o batismo, ela recebia da igreja novas roupas. Era um costume da época isso acontecer. E assim, a igreja fazia isso para que aquele novo na fé agora, que nasceu depois do batismo, ele entendesse que agora a sua vida é nova. Ele abandonava aquelas vestes ou roupas velhas e ele recebia uma nova roupa. Era um simbolismo para identificar uma nova caminhada, uma nova vida. Nós não temos esse ritual, né? Quando alguém se batiza, nós não temos uma roupa nova. Mas quando isso acontece, é isso que Deus faz em nossa vida. Ele nos torna uma nova criatura. Essa ideia de abandonar, de deixar, largar, jogar fora, é uma ideia que nós vemos em vários textos da Bíblia. Por exemplo, isso me faz lembrar Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quando ele diz que nós temos que jogar fora as coisas que nos impedem. As coisas que muitas vezes nem são pecados no contexto lá de Hebreus, mas que nos impedem de caminhar na fé, de ser conduzido no crescimento. Então assim, a primeira coisa que Pedro orienta aqueles cristãos e aplica a nós hoje é que nós precisamos abandonar algumas coisas. E assim, eu não sei o que você precisa abandonar. Eu já identifiquei algumas coisas que eu preciso abandonar, né, estudando esse texto.
Então, eu sei o que eu preciso jogar fora, as coisas que estão impedindo que Deus realize esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Eu gosto daquela palavra, desenvolvimento. Não é algo parado. A vida cristã não é algo que você se batiza e fica ali, pronto. Perfeito. Não, é algo que está em movimento. E a vida cristã, nós precisamos crescer e desenvolver na fé. E ele usa algumas coisas. Por exemplo, né? Ele começa a falar que nós precisamos nos livrar. No contexto de Pedro, ele fala da maldade. Aqueles cristãos precisavam jogar fora a maldade que havia na vida deles. Essa é uma palavra que tem uma ideia geral para qualquer tipo de malícia, de vantagem, quando você usa de maldade para ganhar algo, para sair bem naquela situação. Ele também usa a palavra dolo. A palavra dolo traz a ideia de um pescador que ele pega um anzol, coloca uma isca e joga na água. É uma forma de enganar o peixe, né? Para pegar o peixe. O peixe vai olhando aquela isca e vai sentindo, né? Talvez o cheiro, sendo atraído. Quando ele come aquilo, morreu, né? Ele é puxado e vai para a panela, né? Vai ser assado. Então, essa é a ideia de dolo. Quando a gente cria iscas, né, para pegar o outro, para se dar bem em uma situação. Então, ele está dizendo, livre-se dessas coisas. Aí ele usa a hipocrisia, né, quando eu quero mostrar algo que eu não sou. Quando eu escondo algo que eu sou. Eles livram dessas coisas, porque essas coisas vão impedir. Agora, sabe o que é interessante? É porque eles estão num contexto de sofrimento, de perseguição, de dificuldade. E Pedro está tratando do caráter deles. Pedro poderia estar dizendo, né? Não, confie, fique mais forte, Não, mas ele está tratando a vida. Porque é interessante que para haver um crescimento nós precisamos olhar para dentro de nós e abandonarmos algumas coisas que impedem o nosso crescimento. Maldade impede você de crescer. A hipocrisia me impede de crescer. Como é que eu vou crescer? Eu posso ter a aparência de crescimento, mas eu não cresço. E a outra palavra que ele usa é inveja, né? Que descreve o sentimento avarento, que quer ocupar a sua vida, o seu coração, com aquilo que é do outro. Né? Então, são sentimentos que vai destruindo a nossa fé. E, por último, ele usa a maledicência, né? Quando a gente rotula a outra pessoa, né? Quando a gente cria uma calúnia, quando a gente fala algo do outro que não é verdade. Simplesmente nós estamos criando aquilo para o mal. Talvez movidos pelo sentimento anterior, o sentimento de inveja. Alguém certamente já declarou: a palavra de Deus irá matá-lo longe, ou irá mantê-lo longe do pecado, mas vai mantê-lo, ou melhor, alguém declarou que a palavra de Deus vai manter você longe do pecado, mas o pecado vai manter você longe de Deus. Então, por isso que nós precisamos jogar fora. Isso é a vida cristã, é algo que acontece, é uma mudança, e muitas vezes muito radical na nossa vida, para que a gente possa prosseguir crescendo e desenvolvendo. A segunda ideia é que nós precisamos desejar crescer. Isso é uma coisa automática, né? Quando uma criança ela nasce, é automático, ela vai desenvolver. Se espera esse desenvolvimento, esse crescimento, mas a gente sabe que não é tão simples assim. É preciso que haja algumas coisas naquela criança para que ela possa desenvolver. E a primeira coisa que acontece numa criança, né? Por exemplo, você que é mãe, você sabe, você que é pai, talvez, quando uma criança nasce, muitas vezes, ou em alguns minutos depois,
ela começa a chorar. E ela chora forte. E não para de chorar. Não tem quem pare o choro de uma criança quando ela deseja o alimento. Né? O Fábio ontem falou que só dormiu uma noite, né? Uma noite toda assim. Talvez porque ela chora, ela quer alimento, né? Talvez. E ela chora ao ponto de você não conseguir dormir até saciar aquela criança. Então veja que Pedro está usando essa metáfora para falar das nossas vidas. Nós precisamos desejar o crescimento. É desejo, é busca por esse crescimento. Ardentemente. Não é uma busca qualquer. Eu tenho que buscar isso. Mesmo que se espera automaticamente o desenvolvimento da fé, eu preciso desejar. Eu posso ser cristão há 20 anos. Se eu não desejar crescer, eu continuo do mesmo jeito. Eu posso ouvir a palavra, eu posso me envolver com as coisas da igreja, mas se eu não desejar o crescimento, eu não vou crescer. E dizem os especialistas que quando você não cresce, você morre. A falta de crescimento na fé é o sepultamento da vida cristã. Por isso que nós precisamos desejar, ter esse desejo ardente, assim como uma criança deseja. A terceira ideia é que eu preciso desejar, mas eu preciso também desenvolver. Entender que a fé, a salvação, eu fui salvo, mas eu preciso continuar sendo salvo. Todos os dias eu preciso desenvolver essa salvação, assim como Paulo fala no livro de Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação. O crescimento na intimidade com Deus é o desenvolvimento da fé, é o crescimento. Eu preciso entender, eu tenho X anos de cristão. Cada ano eu preciso crescer, desenvolver. E esse desejo me leva a me alimentar da palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa, né? E por que eu preciso desenvolver? Por que eu preciso desejar? Ele fala no versículo 9, ele começa a mostrar o porquê tem que haver um crescimento espiritual na vida de todos os cristãos. Sem exceção, todos nós, aqueles mais novos, mais antigos, todos nós temos que crescer na fé. Olha as razões que ele fala no versículo 9. Ele diz que nós somos um povo escolhido por Deus. Irmãos, nós somos povo de Deus nessa terra. Você não tem um sobrenome importante simplesmente. Nós somos filhos de Deus. Somos o povo de Deus na terra. E isso exige de mim uma postura de vivência como tal é o meu pai. Eu preciso viver como ele, porque eu sou filho de Deus. A gente joga fora aí os termos religiosos e a gente vai olhar para o nosso pai. Como é que meu pai se conduz? Como é o caráter? Como é a vida dele? Eu estou aprendendo com ele e eu tenho que agir como ele. Ele diz também no 9 que nós somos sacerdotes reais. Ou seja, o sacerdote no reino, no Velho Testamento, o sacerdote, ele não simplesmente ia para o templo e se sentava. Não, ele tinha uma função, um serviço a prestar. Agora, como é que eu vou servir no reino se eu não estou desenvolvendo, se eu estou parado, eu não estou andando, caminhando? Eu preciso servir. E Pedro está dizendo, todos nós aqui somos sacerdotes, homens e mulheres. Porque agora nós vivemos para exercer uma função no seu reino. Ele também diz que nós somos cidadãos de uma nova nação. E que nação é essa? Ele usa a palavra uma nação santa, separada, exclusiva. Estamos no mundo,
mas não somos do mundo, porque nós fomos separados desse mundo, né? Nós vivemos para o nosso Deus, em santidade, ele fala, vivendo de uma forma diferente, porque nós somos uma nação santa. Nós não somos um povo qualquer, que vive de qualquer jeito, que anda de qualquer jeito. Nós somos uma nação santa. E nós vivemos como santo é o nosso Pai, imitando ele, seguindo o exemplo dele. Por isso que nós precisamos, a primeira ideia de Pedro é abandonar. Para haver a santidade, eu preciso abandonar. Aí eu me santifico, para crescer no meu relacionamento com Deus. Nós somos propriedades de Deus. Ele vai dizer no 10, vocês nem eram povo de Deus antes, mas agora vocês são esse povo de Deus. E nós fomos chamados, ele diz, para proclamar aquilo que Deus fez em nossas vidas. Ou seja, como sacerdotes, nós somos os proclamadores da palavra de Deus nesse mundo. Tem uma música que nós cantávamos nos congressos lá no Nordeste. Todo congresso a gente cantava essa música. E a música dizia assim, quem vai ao congresso não vai passear, ele vai somente aprender a amar. Quem vai ao congresso não vai passear, ele vai somente aprender a amar. Ai, aô, ai, aô. Aí a outra estrofe diz assim, caminhando pelo mundo, o evangelho levarei, quem passar ao meu lado, anunciarei. Caminhando pelo mundo, o evangelho levarei, quem passar ao meu lado, anunciarei. Ai, aô, ai, aô. Essa é a nossa missão. Nós estamos caminhando nesse mundo, no trabalho, no seu lar, na sua casa. E como sacerdotes, como povo de propriedade de Deus, como uma nação santa, nós fomos chamados para proclamar essa palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu queria desafiar você, abandone, jogue fora tudo que impede o seu crescimento espiritual. Deseje esse crescimento. Deseje ardentemente como uma criança, ela deseja o alimento para esse crescimento. E aí, deixe Deus fazer você crescer no seu relacionamento com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.